olá senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo, obrigado, você curtindo e você compartilhando. Pessoal, enquanto todo mundo estava ali, né, olhando o julgamento de Bolsonaro, julgamento não, né, interrogatório de Bolsonaro, o Brasil todo ali acompanhando, né, as notícias, todo mundo ali em tela, assistindo e tal. Por outro lado, né, o Supremo estava julgando duas coisas importantíssimas ao mesmo tempo. Porém, uma foi divulgada, que é o do Bolsonaro, a gente precisava de assistir, mas, por outro lado, estava acontecendo algo que é da responsabilidade de todo mundo, que são as redes sociais. É isso que você está na mão agora, né? A regulamentação das redes sociais. O Supremo estava julgando ao mesmo tempo. Olha como essas pessoas são maldosas, né? O boi de piranha, né? A gente chama, né? O boi de piranha. Eles focam em um enquanto passa o outro, né? E isso aconteceu. O Supremo, então, ele estava julgando e acabou de decidir sobre as redes sociais. Eu vou te falar agora como isso vai ficar na prática, né? Mas, Marcela, a repercussão. Escolheram exatamente, pessoal. Escolheram exatamente um dia. A gente não tem sossego um minuto nesse país. Nem um minuto. Vamos falar sobre isso agora, que interessa a muita gente, e inclusive eu, né? E, pessoal, saiu uma notícia muito importante aqui, inclusive eu até ataquei, né, isso ontem, sobre o Mauro Cid. Eu até falei, né, que ele fala que recebeu o dinheiro das mãos do Braga Neto, mas ele não sabia, né? Ele não sabia. Eu até, ó, falei isso ontem. Até eu repeti uma frase do advogado que ele falou, que ele não sabia se recebeu o dinheiro na garagem, no corredor, lembra? Eu falei, só sabe que colocou nos pés. Eu até falei, como que a pessoa recebe 100 mil reais em uma caixa de vinho e não sabe nem aonde recebeu? Eu até brinquei, eu falei assim, eu estou precisando até de 2 reais. Se eu recebeu, eu lembro, eu tempo todo, lembra? E eu percebi que o advogado Braga Neto disse assim, deve ter câmera lá, né, Cid? Deve ter câmera lá, né? Aí o Cid, Então, o advogado acabou de peticionar agora para poder ter acesso às câmeras daquele dia que o Cid fala que recebeu dinheiro para poder desmascarar o Cid. O advogado acabou de peticionar aqui. É simples, velho. É só ver. É só ver, é só olhar. Recebeu onde? O cara não se lembra? Defesa de Braga Neto vai pedir gravação de câmeras de segurança do Planalto para tentar provar que Cid é um mentiroso. Se elas não forem engolidas também, né? Que tem um negócio naquele Planalto que engole as câmeras tudo. Você sabe muito bem, né? Você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, né? Pois é. Tem um negócio esquisito ali, né? Vamos lá. Jesus amado. Vamos lá. Bolsonaro saiu confiante do interrogatório, falando que será o novo presidente da República. Tem aqui uma postagem de Bolsonaro, um meme que fizeram, Bolsonaro 2026 e o Xandão vice, a brincadeira que Bolsonaro fez, né? Fez aí. Ai, ai. Vamos lá. O Hugo Mota puxou a orelha do Lula, disse que o governo tem que gastar menos, que a esposa dele gasta o tempo todo. Tá? Vamos lá, então. Vamos falar, então, sobre... Você de Brasília aí, hein? O governador afirmou que não há possibilidade alguma de reajuste salarial para servidores neste ano e que vai levar o enfrentamento com os sindicatos professores na justiça até o último nível. Então, ele falou que vai brigar na justiça para não ter aumento dos professores no Distrito Federal. Isso pode, isso pode ali atrapalhar, né, a candidatura dele ao Senado.
Eu vi um vídeo desse cara, pessoal, do governador. Ele foi num encontro desses aí falar, ele mandou as pessoas calarem a boca. Foi brabo, né? Ele é corajoso, hein? No meio do povo lá, cala a boca, não sei o que, deixa eu falar, papapá. Né? Então, vamos ver, os professores, pessoal, eles merecem, né? Eles merecem, com certeza. Um abraço aí a todos os professores. Vamos falar, então, do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal retoma nessa quarta-feira, hoje, o julgamento, que discute que o ponto das redes sociais, Facebook e Google, devem ser responsabilizados por conteúdos ofensivos publicados por seus usuários. O tema tem impacto direto sobre a atuação das Big Techs no Brasil e será analisado no plenário da Corte, com sessão marcada para agora, às 10 às 14 horas. O foco da discussão é o artigo 19 da internet, em vigor desde 2014. Esse dispositivo estabelece que as plataformas só podem ser responsabilizadas por danos causados por publicações de terceiros se, após a ordem judicial, não retirarem o conteúdo ofensivo no prazo determinado. O STF avalia se essa existência de decisão judicial prévia para remoção de conteúdo é compatível com a Constituição Federal. Até o momento, 4 dos 11 ministros já votaram. Os relatores dos 2 recursos em julgamento, Dias Toffoli, no caso do Facebook, Luiz Fux, no caso do Google, consideraram inconstitucional a necessidade de autorização judicial para retirar publicações ofensivas, o que abriria caminho para a responsabilização das plataformas. O presidente do STF, ministro Roberto Barroso, também votou contra a regulamentação, a regra atual, mas com uma posição intermediária. Para ele, o artigo 19 deve ser considerado parcialmente inconstitucional. A existência de ordem judicial deveria ser mantida apenas em casos envolvendo crimes contra a honra, como calúnia, difamação, em nome da proteção da liberdade de expressão. Na direção oposta, o ministro André Mendonça foi o único até agora a defender a constitucionalidade do artigo. Ele argumentou que as plataformas digitais funcionam como intermediárias e não devem ser responsabilizadas pelo conteúdo publicado por terceiros, e a não ser nos casos previstos na legislação. Mendonça também afirmou que a remoção de perfis só é constitucional se ficar comprovado que as contas são falsas. Ainda devem votar os ministros Flávio Dino, Zanin, Cássio Nunes, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Está faltando 7. Então, ministro. Mas o que a gente sabe, né, pessoal? O que a gente sabe aqui que será assim, tá? Que será regulamentado, então, o artigo. Vai ser inconstitucional o artigo 19 do marco, e eles vão sim, já estão, né? Nesse momento, já estão aí aprovando, então, aí a regulamentação das redes sociais. Vamos ver o que isso vai acontecer na prática, né? E aí, você é contra ou a favor que as plataformas sejam também responsabilizadas? O cara é dono da plataforma, vai um doido, cria um perfil e mete o cacete nos outros, né? Fulano é ladrão, não sei o que, é chifrudo, sei lá o que, e aí a plataforma ser responsabilizada por isso. Eu sou contra, né? Eu sou contra. Por quê? Porque a plataforma, o André Mendonça, ele usou uma palavra perfeita. A plataforma, ela é intermediária. O que isso quer dizer? Ela está ali, mas ela não está incentivando você a falar nada disso. Agora, se a plataforma fosse uma plataforma de conteúdo agressivo, tipo, em vez de se chamar, exemplo, Facebook, sei lá,
aqui você tem liberdade para atacar qualquer um, sei lá. Aí o cara entra lá, aí sim ela estaria incentivando. Mas o Facebook, o Instagram, o YouTube, não fica incentivando ninguém a fazer nada. A não ser vídeos, postagens, igual a gente está fazendo aqui agora. Eu estou atacando alguém? Eu não. Mas se eu atacar agora, por exemplo, o Bolsonaro, se eu falar agora do Bolsonaro, X, o Bolsonaro se sentiu ofendido, ele me processa. Eu sou Marcelo, sou maior de idade, né? Sim. Agora, eu posso criticar. Agora, atacar é outra coisa. Agora, o André Mendonça, mais uma vez, ele foi muito feliz em dizer que, salvo no caso de perfis falsos, porque a nossa Constituição Federal, ela garante a liberdade de expressão, mas a pessoa também tem que ter identidade, né? Eu, Marcelo, né? Eu, Marcelo. Se você coloca meu nome agora no Google, você vai ver os meus processos, né? Que eu trabalho, tudo. Você sabe que eu sou advogado, é fácil você me encontrar, né? Agora, e se eu criar uma conta falsa? Aí eu fico atacando, e eu não sei quem é. Sei lá, João da Santa. Eu crio um perfil aqui, João da Santa. Pronto, aí começa a atacar os outros. Aí não. Essa pessoa, ela não tem garantia constitucional. Agora eu tenho. Se eu quiser falar agora aqui, o Lula é um péssimo governo. Isso é crime? Não, nenhum. A Janja vive gastando o tempo todo. É crime? Não, todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. Agora, eles podem ficar chateados com isso e me processar? Podem. As pessoas me perguntam assim, doutor, fizeram isso comigo, eu posso processar? Eu falo assim, sim. Agora, você ganhar é outra coisa, né? Você processar, você processa qualquer um. O juiz vai olhar, ele pode indeferir ali mesmo, né? Pronto. Inepta, né? Pronto. Ou seguir, não dá nada. Agora, eu posso falar porque eu estou aqui, meu nome é Marcelo Suave, né? O meu CPF está aí, os telefones aí tá embaixo aí. Muito simples. Agora, se eu criar um perfil fake aqui e começar a atacar, aí o André Mendonça falou que esses têm que cair, e é verdade, porque a pessoa quer criar uma conta falsa para quê? Se não é para denigrir a imagem dos outros. Ela quer ficar escondida, por quê? Né? Por quê? Não, tem que aparecer. Tem que aparecer. Eu concordo com o André Mendonça na sua situação. Mas será aprovado sim, nós já estamos sabendo que será aprovado. E de agora para frente, então, o que que muda para nós? Nós que estamos aqui assistindo e tal, na verdade não muda muita coisa. Só muda, pessoal, para as pessoas que criam perfil falso, tá? Perfil falso, e agora muda a responsabilidade, né, da plataforma, que eles serão responsáveis também, né? Mas não muda muita coisa pelo que eu estava vendo, mas vamos ver o texto final, né? O texto final a gente vai ler para vocês mais tarde, que termina agora 2, né? E a gente vai ver para vocês como isso vai ser na prática, porque às vezes eles falam uma coisa e entrega outra, né? Entrega outra aqui, tá? Sempre assim, né? O Donald Trump acaba de se manifestar, hein? Donald Trump diz que poderia perdoar Elon Musk pelas coisas que ele diz. Coisas assim acontecem, eu não culpo ele. Fiquei um pouco decepcionado. Eu acho que deveria perdoá-lo. Olha, olha, olha os dois voltando aí de novo, hein? A namorar, hein? Como o Bolsonaro fala, né? Olha os dois voltando aí. O Elon Musk falou que se arrependeu hoje de manhã. E o Donald Trump, humildemente, né, pessoal? Humildemente, ele, o que que ele fez? Humildemente, ele disse que perdoa sim, tá? Perdoa sim os dois aí. Então, eu acredito que vai dar certo aí os dois de novo, né? O Nicolas Ferreira acaba de sofrer mais uma derrota. Rapaz, essa senhora. Aos comentários, hein? Aos comentários, hein? Essa senhora Duda aqui,
ela arranca dinheiro do Nicolas o tempo todo, né? No processo. O Nicolas Ferreira, então, sofre nova derrota no STJ e terá que indenizar a senhora Duda em R$ 30.000. Tá doido, gente? Eu tô cansado de mostrar aqui indenização que o Nicolas paga. O que que o Nicolas falou agora? O deputado foi condenado a indenizar a deputada Nicolas, PDT Minas Gerais, em 30 pau. 30 mil, né? Se falar, daqui a pouco eu vou ser processado também. O parlamentar perdeu o recurso, a decisão assinada na terça-feira pela ministra Dona Maria, doutora Maria Isabel. É definitiva. O caso se refere em 2020, quando Duda e Nicolas ainda eram vereadores em Belo Horizonte durante a campanha eleitoral daquele ano. O Nicolas concedeu uma entrevista na qual questionou se os documentos de Duda estariam no feminino ou masculino, respeitando sua identidade de gênero. Eu ainda irei chamá-la de ele. Ele é homem. É isso que está na certidão dele, independentemente do que ele acha que é, disse Nicolas à época. O recurso do STJ, a defesa do deputado alegou não haver ato ilícito e etc e tal, né? E agora o Nicolas, ele pode, tem duas opções para ele, né? Ele subir para o Supremo Tribunal Federal, ele pode recorrer no Supremo, né? Que vai demorar mais tempo e vai gastar mais, né? Também, porque você recorrer para o Supremo não é barato, é caro, muito caro. Mas ele já perdeu aí, né? No STJ. O Supremo bater na mão de Barroso, pode ser que eles também vão concordar com essa condenação. Lembrando que esses R$ 30.000, eles vão seguindo juros, né? Por exemplo, ele foi condenado hoje a 30 mil. Ele foi condenado na primeira instância, né? Condenado. Aí, ele recorreu para a segunda instância. Então, o juro já está correndo desde 2020. Então, o Nicolas, ele vai ter que pagar juros de 2020 até 2025. Juros. E agora, se ele pagar, tudo bem. Ele vai pagar 30 e 40, sei lá quanto vai ser hoje. Mas se ele recorrer para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo vai julgar, por exemplo, daqui 2 anos, ele vai pagar juros de 2020 até 2027. 7 anos de juros. Deu para entender? Além de pagar ainda para poder recorrer ao Supremo. Então, às vezes é melhor pagar agora, não sei das condições financeiras do deputado, fazer um acordo ali e pagar, porque senão isso está correndo juros, né, pessoal? Isso não é 30 mil. Foi condenado a 30, mas no dia de pagar, a gente puxa uma tabela na hora do pagamento, e a tabela é por dia, tá? Por exemplo, se a gente puxar uma tabela agora, né, vamos supor que hoje está 45, exemplo, R$ 45.000, redondo. Aí você pega, o que que você faz? Aí você não deu para pagar hoje. Aí o Nicolas, sei lá por que, não conseguiu pagar hoje. Tá. Vamos imaginar que ele vai pagar amanhã. Amanhã ele já não consegue pagar aquele valor. Tem que emitir uma outra planilha, que amanhã já tem juros. E assim sucessivamente. É mole isso? Pois é. Então, o Duda, ele falou assim que ia chamar, e chamou mesmo, né? O Nicolas chamou sim, tá? Chamou sim. Ele, né? Ele ali, a Duda ali e tal. Os dois ali não se embatem muito bem ali, né, pessoal? Esse negócio aí, o Nicolas, com aquela peruca lá, foi processado também. Acho que lá a situação da peruca foi R$ 200.000, né? O ministro Flávio Dino acaba de se manifestar sobre Bolsonaro falar que ele falou das urnas e tal, né? Ele diz: é falso que tudo é uma questão de opinião. Você imaginar que
A justiça eleitoral não funciona tão bem como você gostaria, é absolutamente legítimo. Contudo, dizer que a sala escura no TSE, onde magistrados manipulam o código-fonte, não é opinião, é uma mentira. E uma mentira tipificável, destacou o Flávio Dino ali, em questão ali, né, falando ali, etc e tal, né, sobre as falas de Bolsonaro. Pessoal, vamos falar aqui também da atualização o pessoal aí do Rio Grande do Sul, que está parado, né? Estão parados aí. A Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota. Vamos ler a nota da Polícia Rodoviária Federal? Vamos? Vamos ler aqui. A nota está aí, ó, você pode tirar um print sem problema nenhum. Está aí. A Polícia Federal, Rodoviária Federal, informa que, na manhã dessa terça-feira, dia 10, ontem, ocorreu interdição total da BR-364, quilômetro 563, na altura do trevo de acesso ao município de Cujubim, Rondônia. Tá. A interdição não possui programação de término definida. A PRF segue as tratativas buscando a liberação de todos os veículos, ainda que por períodos intercalados, veículos de emergência, cargas perecíveis e carga viva terão passagem livre durante o período de manifestação. A PRF reforma seu compromisso com a segurança varia e recomenda aos usuários que evitem a região enquanto perdurar a interdição. A Polícia Rodoviária Federal seguirá acompanhando a instituição e emitirá atualizações conforme necessário. Rapaz, pessoal aí, ó, começaram a fechar as BR. Começaram a fechar as BR. Nós vamos ver o que a PRF, então, se ela tem alguma coisa para hoje. PRF, se eles têm algum tipo de atualização aqui. PRF. Vamos lá. Aqui nós temos aqui, ó, em Martins Soares. Pista interditada, faixa, sentido Espírito Santo. De pista. Interdição aqui. Também aqui estão falando. Vamos ver aqui. PRF Brasil. Vamos ver aqui se eles têm alguma coisa aqui. Inaugura. Prendeu aqui. No momento, PRF lida com inovações. Vamos. Por enquanto, ainda a gente não tem ainda hoje atualização aqui da Polícia Rodoviária Federal, só de ontem. Vamos ver então o que eles vão dizer sobre as paralisações aí do Rio Grande do Sul, que promete crescer e juntar com outros estados aí, pelo que eu estou sabendo, tá? Tomara que dê certo, né? O Rio Grande do Sul, pessoal, sofreu muito. Eu estive lá, você sabe, estive lá. Agricultura toda perdida. Máquinas carregadas por enchentes. E agora o governo foi lá, né? Agora não, antes o governo foi lá, prometeu e não cumpriu nada. Agora chegou a hora de pagar os empréstimos. E aí? Como que paga? Então, acredito sim
o fio e eu corroboro com a paralisação aí do pessoal do Rio Grande do Sul, e eu concordo com a paralisação total do país, né? Total. Claro, dentro da lei, os veículos de emergência passando, etc e tal. Sou contra fechar BR, tá? Sou contra fechar BR para ambulância, carga viva. Sou contra, né? Agora, do mais, só assim para a coisa acontecer. Senão, meu amigo, não acontece nada. Curta, compartilha, forte abraço. Você que está ajudando nossos irmãos na Argentina, eu quero dizer para você, muito obrigado. Vamos tirar um patriota do frio. A Argentina está ardendo de frio, pessoal, nesse momento. Estou recebendo algumas informações aqui. A dona Jupira, já resolvemos a vida dela. Está no quentinho, né? Está no quentinho, comprou sua caminha já, graças a vocês. E tem outros irmãos para a gente ajudar. Continue ajudando aqui nessa chave. E aqui você manda o comprovante que eu mesmo te respondo. Você já dormiu no frio? No chão? Já passou fome? Você já teve um mandado de prisão expedido contra você? Pois é, essas pessoas, doente ainda, essas pessoas têm tudo isso e muito mais. Muito obrigado, Deus abençoe.